nós crescemos pela experiência e vencendo a nós mesmos nesses desafios. É que nem um atleta. Como é que o atleta se prepara para uma prova? Treinando. Tem que ter disciplina, tem que ter rigidez nesse treinamento, tem que ter regularidade, não pode achar que eu ganhei a prova anterior, então estou tranquilo. Estou tranquilo. Para a próxima prova, daqui a 3 meses, eu vou viajar, né? Vou pegar um navio, vou ficar lá na piscina. Pois é. O desempenho, a performance dele vai ser proporcional vai ser um resultado, um reflexo do que ele estiver produzindo. O que já foi, já foi. Nós temos que desenvolver o nosso potencial constantemente. O bem é assim. Não basta dizer, eu venci alguma coisa. Não. Nós temos oportunidades de conquistar, mas estamos evoluindo, e nós vamos ter outras oportunidades. Dê um passinho, aí vem o próximo. No mesmo sentido. Então eu não quero mais evoluir. Não dá. Por uma lei natural, nós evoluímos. O progresso é uma lei natural, ninguém fica parado. Vem a vida e nos empurra para crescer. E aqui está dizendo, moral e inteligência têm que se afinizar. E é o tempo que vai fazer isso, só que sem esforço não adianta. Então não adianta ser inteligente, tem que desenvolver e explicitar a moral. Eu trago para a nossa discussão, já que é um grupo de filosofia, trago Max Weber. Quem é Weber? Weber é um dos chamados pais da sociologia, porque ele vai nos ajudar a entender esses conceitos de aristocracia que Kardec traz. Tá? Claro que Weber ele veio depois de Kardec. E quase que, olha lá, ele nasceu em 64, Kardec desencarnou em 69. Só que ele tinha 5 anos de idade quando Kardec desencarnou. Então, obviamente, não deu tempo, né, de Kardec conhecer o trabalho de Weber enquanto encarnado. Mas o que o Weber pode nos ajudar? Ele traz conceitos fundamentais que são utilizados até hoje sob o aspecto sociológico, para compreendermos essas relações sociais que nós temos. Tem muitos outros pensadores, mas eu trago Weber por uma questão de preferência e por uma questão de praticidade, porque ele vai ser útil para essa discussão. O que o Weber pode fazer para entender essa ideia de poder e dominação? Lembram? Aristocracia é poder dos melhores. Tá? Então vamos lá. O que é poder? O que é poder? Poder é quando você tem a probabilidade de impor a sua vontade em uma relação social, numa comunidade que seja, ou um grupo de pessoas, ainda que exista a resistência dessas outras pessoas. Elas não concordem, mas você consegue fazer com que elas ajam e você impõe a sua vontade. Isso é poder. Sob a visão sociológica do Weber. E que até hoje isso é considerado válido. Ora, se você tem poder, você consegue influenciar e impor a sua vontade. Isso é poder. Tá? Que grupos conseguem fazer isso na sociedade? Aí tem aqueles grupos que estão dentro da proposta relacionada, são aqueles grupos que vão se destacar e ter legitimidade para dominar, de alguma maneira, essa sociedade. E aí o Weber fala o seguinte, poder e dominação. Dominação é uma forma de poder. Existem 3 tipos de dominação, mas vamos lá. O que é dominação? É quando você pode efetivamente fazer e encontrar obediência com a sua vontade nessa comunidade, nessa sociedade, sendo uma relação entre dominadores e dominados. É óbvio que, para você ter poder, alguém está se sujeitando ao poder. Você domina e alguém é dominado. Mas essas relações elas são estanques? Não. Elas se dão em diferentes contextos, em diferentes instituições. Por exemplo, numa escola, o professor, a relação dele com o aluno vai definir poder, domínio e tal. Na sociedade, os governantes e a sociedade. No centro espírita, os dirigentes, os frequentadores. No trabalho do passe, tem lá o coordenador do passe e os trabalhadores.
Cada ambiente onde nós nos encontrarmos vai existir alguma relação de poder. Cada ambiente. O que vai modificar são as características que fazem com que as pessoas sigam, obedeçam aquele momento, alguém que está ali com a ideia de poder. Como é que isso ocorre? Vamos ver os 3 tipos de domínio que o Weber classifica. Sempre lembrando, Weber é um dos pensadores que podem discutir esse tema, tem vários outros, mas essa ideia dele é bem interessante e permanece válida. Existe o domínio tradicional patriarcal. Lembra que Kardec falou da aristocracia patriarcal, dos anciãos? Pois é, existe este domínio dito tradicional que é caracterizado justamente pela crença na tradição, pela crença de que aqueles que estão ali, pela tradição, eles têm capacidade e condições de liderar e as pessoas se submetem a esse tipo de liderança. E na legitimidade dos que são chamados ao poder em virtude de costume, ou seja, a tradição, hábito, costume, faz com que as pessoas se habituem a um tipo de organização e respeitem essa organização e se submetam a esse tipo de mando. Essa é a ideia de domínio tradicional ou patriarcal. Weber também traz o domínio legal, que é chamado de racional, que é justamente aquele onde as leis, a crença na validade dos padrões e regulamentos estabelecidos, racionalmente, vão legitimar aqueles chefes, aqueles líderes, porque a lei direciona naquele sentido. Então, a pessoa respeita a lei. Então, respeitando a lei, o cidadão está ali, ele tem legitimidade para o poder de mando, de domínio, eu vou obedecer por essa questão. É um domínio racional. E tem o terceiro domínio, esse é o mais problemático de todos, e a gente já vai ver por quê, que é o domínio carismático. O que é domínio carismático? A pessoa se submete, ela obedece a alguém por uma característica. Ela vai fazer com que o indivíduo, que é considerado o líder carismático, por algumas características que ele reúne, vai fazer com que as pessoas vejam nele alguém que vá satisfazê-la em termos de obediência. Ela vai servir, porque ela sabe que aquilo vai fazer com que ela se sinta satisfeita e próxima a alguém que ela admira. O líder carismático, ele captura a atenção, ele captura a obediência pelas características que ele traz. E o carismático, ele é problemático porque quando as pessoas são capturadas pelo carisma, elas passam a seguir o líder, independentemente das leis e das instituições. Então, passa-se a ideia de que o líder é mais importante do que os sistemas estabelecidos. E as leis e as instituições podem ser derrubadas em função da obediência ao líder. Esse é o grupo, ou esse é o conjunto de domínio que faz com que as revoluções são calcadas muitas vezes em cima disso. Qualquer proposta onde você admira e você veja um líder acima das leis, você está sob o domínio de um líder carismático e você pode ruir os sistemas legais existentes em função desse líder. Por que esse domínio é complicado? Pelo seguinte, todo domínio carismático implica na entrega dos indivíduos à pessoa do chefe, que se acredita predestinado a uma missão. A pessoa se entrega, em termos de admiração, louvor, a alguém por algum tipo de afinidade. Seu fundamento é emocional e não racional, é fé cega. Enquanto que o domínio racional ele é calcado no respeito às leis, o domínio carismático ele passa a ideia de leis. É a fé cega. Eu acredito no líder. No Espiritismo, nós valorizamos a fé racional ou a fé cega?
racional. O problema é que existe também movimentos dentro do espiritismo que expressam fé cega, muitas vezes, colidindo com a fé raciocinada que os próprios espíritos disseram em alguns comportamentos. Vou dar um exemplo. Imaginem um médium que seja popular, famoso, se ele disser alguma coisa que contrarie a razão, ou que contrarie os princípios e valores espíritas. Aqueles que se deixam dominar de maneira carismática vão seguir o que esse médium disse, independentemente da validade e da consistência do seu conteúdo. Isso pode acontecer? Pode. Por isso, não vamos achar que o fato de sermos espíritas estamos isentos de sofrermos algum tipo de dominação ou de nos comportarmos como seres obedientes a líderes carismáticos, porque isso pode acontecer. Ou seja, temos diferentes tipos de indivíduos abraçando a mesma doutrina, o mesmo rótulo espírita, só que diferentes tipos de dominações existem dentro do próprio movimento espírita que vão fazer com que as pessoas se comportem dessa ou daquela maneira. A doutrina espírita, por definição, ela é racional. Aqueles que a compreendem, assim a entendem. Só que as pessoas, por diferentes motivos, se ligam à doutrina. Eu estou dando exemplo do espiritismo, tá? Poderia falar de qualquer religião. Se ligam a algum grupo, seja ele doutrinário, filosófico, qualquer coisa. Até, né, Sônia, em escolas filosóficas nós encontramos isso. Em escolas filosóficas, as pessoas se ligam à figura do fundador daquela escola e não necessariamente num processo racional de comparação e de consistência dos ensinamentos. Esse tipo de postura é do ser humano. E é isso que a gente tem que tomar cuidado na hora quando a gente falar de aristocracia intelecto-moral. Será que o líder intelecto-moral ele vai ser seguido por ser carismático ou porque efetivamente ele tem consistência naquilo que ele está fazendo?